Programa da Cris. Oferecimento Brechó Casa Cor-de-Rosa. Olá! Para você que nos acompanha aqui pela SATV, em mais um Programa da Cris com direção do diretor Sérgio Alves, hoje teremos a última entrevista da série Empreendedora da Vida. E hoje nós temos uma situação inusitada. Quem está comigo no programa hoje é o diretor Sérgio Alves. Muitas pessoas sempre me perguntam, mas quem que é o Sérgio? Mostra ele não aparece nas filmagens, nas fotos. Então hoje ele veio aqui para frente das câmeras e vocês vão ver qual que é a surpresa. Com vocês, diretor Sérgio Alves. Obrigado, Cris, pelo convite. Realmente, esse programa é apresentado pela Cris, maravilhosa. Cris, parabéns. Que bom que eu tô aqui na frente da câmera, eu já tô nervoso para te dar parabéns. Nossa. Né? E pela tua determinação, pela tua coragem, pela tua vontade de fazer o programa também. Fiquei muito contente quando você deu essa ideia de fazer o programa. A gente trabalhou bastante, né, Cris, na ideia de como seria. E a ideia sempre foi de fazer um programa onde a Cris estivesse em casa, recebendo o convite, né, os convidados dela em casa, né? Sim. Agora, nessa segunda fase, segunda parte do programa, eu queria saber por que você escolheu esse tema, né? Empreendedora da vida, né? Qual que é a parte que você entra nesse projeto Empreendedor da Vida? Então, quando eu pensei nesse programa, né, nessa série Empreendedora da Vida, eu pensei em levar para o público que nos assiste. Aliás, quem nos assiste, curtam, compartilhem, comentem lá no programa, mas a intenção era levar para o público de casa uma nova reflexão, uma nova visão em relação a esse tema, porque quando se fala de empreender, empreendedorismo, a maioria das pessoas pensam sempre em negócios próprios. E eu quis trazer que empreender é fazer acontecer em todos os temas da nossa vida, né? Então, às vezes a pessoa não tem um empreendimento, não tem um negócio próprio, trabalha no sonho dos outros, como a gente fala, mas eu quis levar para essas pessoas que nos assistem uma outra visão no sentido de elas olharem para a vida e fazer acontecer, empreender a vida delas nos outros setores da vida. Então, no emocional, no pessoal, no espiritual, então todos os setores eu quis trazer essa visão. E aí trouxe convidadas incríveis que trouxeram histórias que eu acredito que tenham levado reflexão para o público que está em casa, para ter essa visão. Então foi essa a ideia, eu espero ter contribuído com a reflexão Foi maravilhoso. Da turma em casa que nos assiste. Foi maravilhoso, Cris. Como foi selecionar essas pessoas? Tantos colegas, tantas, né, pessoas aí que a gente conhece, que estão no ramo, né? Como que foi para você escolher? Foi difícil? Foi. Foi porque realmente são muitas pessoas e eu queria trazer todos. Pensei em fazer uma roda de conversa, mas aí para reunir várias pessoas no mesmo horário, às vezes é complicado também. Então eu selecionei e tentei direcionar as perguntas para temas que fizessem as pessoas de casa refletir a respeito. Então, a primeira entrevista puxou mais para o lado de viagem, de repensar o que tinha deixado para trás, que foi com a Vera. Com a Vera, maravilhosa, né? Sim, e depois teve a outra com a Rose, que ela contou muito como que foi a vida dela em relação ao trabalho. Ela descobriu que ela gosta, né? Também, exato, né? Ao profissional, e que hoje ela fala que ela faria algumas coisas diferentes, mas ela faria da mesma forma, mas de uma forma mais calma, né? Então trouxe essa reflexão em relação a como fazer talvez de uma forma diferente. E por último eu queria abordar espiritualidade, que eu acredito seja base, né? Agora eu vou contar um bastidor. A Cris não queria realmente entrar nesse assunto, né, Cris? E a participante lá, a atriz, ela foi
né, tipo, foi Foi. rodando, tipo, em volta no assunto que você queria. Foi. E isso foi muito legal, né? Foi Foi uma muito. conexão, né, Foi Cris? foi uma conexão, porque eu não falei pra ela que eu queria falar sobre espiritualidade, mas eu acho que a minha vontade era tanto de abordar um pouco esse tema que está tão em alta, no sentido de tão necessário para a humanidade de uma forma geral, que ela direcionou, e eu fiquei muito feliz. Então, no final, eu entendi que eram as pessoas certas. Só não contava com a última entrevista, que ia ser a minha. Nossa, é muito, muito legal esse jogo, né, Cris? De hoje você ser uma empreendedora, né? Sim. E quem é a Cris fora daqui? Né? Quem é a Cris empreendedora? Quem é a Cris humana, né? Porque gera muita coisa na cabeça, né, Cris? Gera. Não é só o trabalho. Empreender, igual a Cris fala, é a vida. É a vida. É a Cris. A Cris é uma mulher apaixonada pela vida, mas apaixonada ao extremo. Eu amo a vida em várias áreas, mas o que mais me fascina nesta vida são as pessoas e os relacionamentos. Independente de quais sejam. Porque quando se fala em relacionamento, já se pensa logo em relacionamento amoroso. Não é isso. É também, mas não é isso. Mas eu vejo que através das pessoas a gente evolui muito. E dos relacionamentos. Os relacionamentos eu entendi que é uma forma de evolução da nossa vida. Então, desde o relacionamento familiar, que é o primeiro que a gente tem. Sim. Então, ali tem pessoas que a gente aprende demais desde muito pequeno. Então, com esse relacionamento familiar, até uma pessoa que às vezes cruza comigo na rua, eu nunca vi, às vezes a pessoa pede uma informação, eu tento extrair dessa relação que eu tive, seja de poucos minutos ou de anos, enfim, de uma vida toda, eu tento extrair alguma experiência de evolução para minha. E o desejo é sempre passar de uma forma leve, por onde a gente passe, né? Esse é o meu desejo. Sei que erro, quem não, né? Erram muitas vezes. Mas tem que ter aquela conexão, como a gente falou. Tem. Porque às vezes tem pessoas que atraem a gente justamente por isso. Porque, Cris, não sei se é com você. Vou abrir também meu coração. Porque às vezes você conhece uma pessoa que ela atrai você pra ela, né? Sim. Porque parece que a pessoa tem alguma coisa que encanta a gente, Sim. né? Sim. E às vezes também existem pessoas, né? Que são tipo uma pessoa que obscura. Sim. Você não sabe o que acontece, mas você conversa e descobre que aquela pessoa vai te ensinar muita coisa. Sim, né? Ou que você vai passar para ela. Sim, eu sempre acredito nessa troca. Então, as experiências que eu tento tirar desses relacionamentos, que eu já entendi que é através deles que eu evoluo, eu sempre penso que, às vezes, eu vejo coisas maravilhosas na pessoa e que eu penso, nossa, isso eu vou reproduzir na minha vida, eu quero muito levar isso comigo. E tem outras situações que eu olho e falo, nossa, eu não faria dessa forma. Então, eu vejo como uma lição no sentido de, talvez, ainda bem que eu não tenho a coragem de fazer como essa pessoa faz, mas de não querer reproduzir. Então, de todo modo, é um aprendizado. Eu acho que as pessoas hoje, para minha vida, os relacionamentos hoje na minha vida, são a maior escola. É através das pessoas, é a maior escola que eu tenho, porque é através delas que a gente vai buscando experiências do que eu quero reproduzir, do que eu não faria. Então, eu acho que essa troca é muito válida. Essa é uma pergunta que eu ia fazer pra você. Agora, né, tipo, de tudo que você já viveu, se você fosse voltar a um determinado momento da sua vida, o que você não faria, né? Não que você se arrependeu, né? Porque a gente vive intensamente, né, Cris? A gente libriano vive intensamente. Libria. Não se arrepende, mas faria diferente às vezes, né? Tipo, um caminho que eu peguei que eu não pegaria. Você mudaria alguma coisa? Nossa. É difícil, é difícil, né? Porque às vezes a gente não para pra pensar. É né? difícil, porque hoje olhando com a experiência, a gente volta a falar de experiência, já foi falada, né, em programas passados, mas assim, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, com certeza eu faria muitas coisas diferentes, só que eu não tinha. Então eu procuro trazer a sabedoria para hoje e interpretar o que eu vivi de forma diferente, que hoje, se eu pudesse, eu mudaria, mas pensando assim, eu
eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, então eu me perdoo. Porque eu não saberia fazer diferente. Eu fiz naquela hora o melhor que eu podia com a experiência que eu tinha. E aí errei. E aí errei com o outro, errei comigo. Mas eu me perdoo porque a sabedoria que eu tinha era aquela. Então, fazer diferente, eu não sei. Se eu pudesse, uma coisa que eu sempre falo, talvez eu teria feito terapia muito antes. Mas só que naquela época, né, parece que é muito tempo. Também não é tanto assim, gente. Mas assim... 3 anos. Mas assim, é que antes não tinha tanto acesso à terapia. E eu já faço terapia há muito tempo, mas assim, eu faria terapia, tanto que eu incentivo muito as pessoas a iniciarem terapia e buscar ajuda desde muito cedo. Porque eu acho que evita muita coisa. Então talvez eu tivesse iniciado um tratamento terapêutico muito antes para abrir a mente para outras coisas que eu pudesse. Evita e prepara também, né? Porque a terapia, ela prepara pessoas para seguir caminhos, às vezes, que ela mesma desconhece, né? Ou que, nessas situações, assim, que você acha que você não vai conseguir enfrentar, a terapia, ela te prepara para viver esses momentos. Sim. Mas você sempre teve a arte, assim, no sangue, Cris? Você sempre quis aflorar essa parte artística sua? Assim, desde criança eu tenho a arte na minha vida. Tem alguém na família que é artista? Tem muitos. Não reconhecidos, mas eles tinham, meu avô por parte de pai, ele era poeta, então já tinha, ele escrevia poesias, versos, então tinha essa parte já. Na família tem muitas pessoas que tocam instrumentos musicais. Olha. Com grande facilidade. Até um dia, há pouco tempo, há uns 2 anos atrás, eu fui questionada pelo meu pai por que eu não tinha aprendido a tocar nenhum instrumento. Eu falei, sim, mas eu não tô ouvindo isso. Aí eu falei, o pai sabe tocar algum instrumento? Aí ele disse, não, eu não aprendi. Eu falei, por que o pai não aprendeu? Ele falou assim, porque eu fui besta. Eu falei, gente, ele tá me chamando de besta por tabela. Por tabela. E aí nesse dia eu tentei, peguei o violão lá da minha irmã e tentei, mas gente... Ou às vezes ele queria que você tocasse um instrumento que ele tivesse vontade, né? Talvez. Pode ser às vezes é um sinal, né? Tipo, às vezes eu queria que a Cris tocasse violão, que é a minha paixão, que às vezes ele não teria tanto essa... né, esse conhecer como que ele quer que o filho esteja. Não sei. Ele tem uma diferença entre violão e viola. Não sei a quantidade de cordas, sei que acho que viola tem mais cordas, e sei que ele falou que era bom aprender a tocar o que tinha mais cordas, lógico, era viola. Eu falei, pai, eu não dou conta nem do que tem menos corda, pai quer que eu toque. Então, assim, tem várias pessoas com dons artísticos na família. Tem pessoas que desenham muito bem, tem uma prima que desenha maravilhosamente bem. Então tem essa questão e de contar piada com muita facilidade. Então tem no sangue esse dom artístico. Tem esse dom artístico, tem desde criança. E aí... Mas você sempre quis estar nessa área artística também? Também. Então aí entra assim, quando eu era criança, tinha muito essa parte de... então, sempre fui muito incentivada à leitura. O meu pai sempre me incentivou desde criança à leitura. Então, ele me dava livros de poesia, acho que por conta que vinha dessa história do pai dele. Então, ele me dava livro de poesias, de versos e de desenhos. Então, eu desenvolvi o desenho desde muito cedo, gostava muito de leitura, via muito ele lendo, então isso me incentivou muito. Eu sempre tenho essa imagem dele lendo muito, muito, muito. Isso acho que incentivou. E aí desenham, e aí tinha aqueles trabalhos de artesanatos manuais, crochê, tricô, pintura. Então isso teve sempre forte desde cedo. Mas você gostava? Ou era só porque alguém se incentivava, vai lá e faz, Cris? Não, eu gostava. A matéria que eu mais gostava na escola era educação artística. E ainda era aquela educação artística de antigamente, que era só aquele desenho. Mas eu me encantava com aquela manualidade de desenhar e de pintar. Sempre me chamou a atenção. E gostava de assistir novela. E ficava fazendo roteiro de novela e ensaiando umas coisas que na minha cabeça de criança nunca nem imaginei. E pasmem, a Cris era tímida, Cris. Você era tímida? Era.
Era A que muito nível, assim? A nível de De se esconder, de não a querer... nível de falarem comigo e eu falar amém pra tudo. Eu tenho uma amiga que falava que podiam falar o que falassem e eu falava amém, porque eu era muito tímida. E Acabou, às vezes, atrasando muita coisa que você poderia ter vivido Sim. também, né, Cris? com certeza, com certeza. A timidez é uma pedra no sapato, Sim. né? Porque realmente atrapalha, porque não te permite fazer muita coisa. Às vezes você tem vontade, você tá às vezes com a palavra na ponta da língua e por timidez você não fala, você às vezes não age, Sim. você não vai, você deixa de viver muitas coisas. Terapia ajudou demais isso, né, em relação a essa quebra de timidez também, além da arte. A arte foi assim um divisor de águas em relação a essa timidez que tinha, mas que atrapalhou muita coisa também. Até deslanchar atrapalhou muita coisa. E como foi quando você descobriu que era o que te travava a timidez? Você foi fazer teatro ou se aprofundou mais em outras áreas ainda? Em relação, nessa época da timidez, eu ainda não era, na época eu ainda era casada e então tinha toda uma outra história. Então trabalhei muito tempo na área administrativa de empresas e É mais fechado também, é mais né, fechado, talvez. então não precisava tanto, né? Tinha ali a desenvoltura para trabalhar, mas não me instigava tanto a ter que fazer grandes coisas, apresentar grandes coisas. A trava maior ainda era em escola, né? Que tinha as lembranças de escola, das dificuldades que tinha. Então, assim, nesse período ainda era uma coisa mais travada. Ainda não tinha chego no período de quando desenrolei ali com a terapia para começar a dar os primeiros passos para quebrar essa história da timidez, que atrapalhou demais. Até esse período ali atrapalhou demais. E eu sempre falo, quem tem alguma coisa nesse sentido, busque ajuda, porque não é Saudável. Né? não é saudável e dá pra fazer muita coisa diferente e tem jeito. Tem jeito. A Cris também, e você escolheu a nutrição, né? Você é nutricionista hoje. Então. Foi difícil escolher essa área ou era uma área que você teve o porquê de você seguir essa área, Cris? Então, aí entra um pouco na minha rotina de hoje, assim, né? Mas a escolha da nutrição, ela veio na minha vida de uma forma muito inusitada, inclusive. Eu sempre tive uma conexão com o cara lá de cima, Deus, né? Muito forte. Eu sempre pedi a ele uma orientação, o que eu deveria estudar, porque eu não queria estudar por estudar, porque eu já tinha entendido que era muito empenho estudar anos de faculdade por fazer. Então eu não queria, eu sempre pedi essa orientação e um dia Sem veio... um foco, né? Eu tive um sonho, inclusive meu pai estava nele, mas eu vou contar esse sonho depois do comercial. Isso aí. Bem-vindo! Voltamos aqui com mais um bloco do programa da Cris, onde hoje a entrevistada sou eu, pelo diretor Sérgio Alves. Que privilégio, né? Muito legal. Então, no bloco anterior eu estava comentando, tinha sido questionado, né, perguntado aqui a respeito da nutrição. Isso. E eu comentei que esse tema na minha vida ele veio através de um sonho. Então, eu sempre perguntava o que eu devia estudar e uma noite eu sonhei. O meu pai, inclusive, estava nesse sonho. É isso que eu queria também saber. Você sempre está falando muito, muito do seu pai. Você tem uma conexão muito forte com ele, né, Cris? Como que é com os demais da família, assim?
É tudo igual. É tudo igual. Uhum. Nós somos uma Que bom. família de pai, mãe, 5 irmãs, tudo mulheres. E tem uma conexão grande, assim, Uhum. né? Como eu falei a respeito dos relacionamentos, tem as diferenças, claro, né? Lá em casa Somos humanos. somos né? humanos, e lá em casa nós falamos que somos igual os dedos das mãos, né? Nenhuma é igual à outra, né? Sim. Cada um é diferente. Mas respeitando as diferenças, é um amor único que eu tenho por cada um deles, e respeitando as diferenças, e a gente Que vai lindo, né? levando. Mas é muita conexão com o pai, com mãe, sempre teve muito isso. Lá em casa não tem essa de não falar o que está acontecendo. Às vezes eu evito de falar em certos momentos, porque às vezes como está longe, pai e mãe se preocupam independente Sim. da idade. Então, não Eu achei uma coisa muito linda que você falou, acho que não lembro se foi no programa passado, que às vezes a Cris tinha uma situação, né, que a Cris, ela tava lá nervosa, mas a outra irmã já estava entendendo que não era a Cris. E é tão bom saber disso, né, que existe isso, né, Cris? Tem, é assim. A Eu gente tô te entendendo, não é você que está falando isso, é o momento, então, nossa, isso é muito lindo, é um exemplo, Cris, parabéns mesmo. Isso era uma conversa de bastidor. Era Eu lembro, bastidor. era bastidor, mas não tem problema nenhum, eu falo. Mas eu achei muito interessante. É por conta de que hoje o meu pai, o nosso pai é acamado. Então, lá em casa, todas de uma forma ou outra se tornaram cuidadoras. Tem as cuidadoras, mas tem a família que cuida também. E às vezes, por ninguém ter passado por essa situação antes, às vezes tem umas situações de estresse, Sim. e que às vezes uma irmã fala mais ríspida com outra, mas quem ouve a fala mais ríspida silencia e entende que aquela situação de uma fala mais ríspida não é dela, é a situação. Sim, olha Então que a gente respira e aí depois fala, às vezes rola ali um pedido de desculpa, e nem precisa, porque a gente sabe que a situação levou aquilo. Eu conheço elas me conhecem, sabe que não seria daquela forma. Sim. É a situação, mas isso é muito respeito. Sim, e é uma coisa bonita da gente, né, comentar, que não é, tipo, às vezes a gente passa por, é um espelho, né, Cris, por uma outra situação, uma outra pessoa que está vivendo igual, então, e passa por essa situação. E além, né, de nutricionista, você é artista, né, tipo, já entrou em outras áreas artísticas. Que você já participou artisticamente falando? Já. Então, além de nutricionista clínica, então eu faço os atendimentos online, e além de ser nutricionista, então em 2010 eu iniciei o curso de teatro, que aí foi o divisor de águas. Então, quando se fala em questão de timidez, desse deslanchar da arte, porque quando eu falo das artes da infância, não foi tão intenso. E lá na infância eu sentia que tinha alguma coisa a mais que eu gostaria de desenvolver, mas naquela época não tinha. Então isso veio para mim em 2010 através do curso de teatro. Então, mas não foi para sair da timidez, né? Entrou por curiosidade? Entrei porque era uma curiosidade que eu tinha muita vontade de entender, conhecer um palco. Eu sempre tive muita vontade de conhecer um Corajosa. palco. E ver como que era. E eu não sabia que o teatro ia me disciplinar tanto em relação à quebra dessa questão de timidez, de exposição, de conseguir falar, de ter essa timidez quebrada. Eu não imaginava. Foi um divisor de águas. O teatro me ensinou, não que eu não tivesse, mas me ensinou muita responsabilidade com o outro. Porque no teatro, nas artes visuais, né? É bem difícil. É difícil. Hoje, estava comentando sobre isso hoje, que as pessoas delas, né, tipo, às vezes a gente entra num espaço que é várias pessoas juntos. E realmente o que você estava comentando agora, realmente é um aprendizado, e saber que a gente é uma corrente. Sim. Um soltou, dá erro. Então... dá erro. E isso veio muito forte com o teatro, de que eu dependo do outro e o outro depende do outro, e para que a coisa aconteça. Então teve muito isso, né? E teve o apoio da família, tranquilo?
Teve. No início não entenderam direito o que eu estava fazendo da minha vida, sim. mas eu não. Na época eu trabalhava, continuei com o trabalho e fazendo curso de teatro. Foi de 2010 a 2015, eu me formei em 2015. Mas levei em paralelo o trabalho, mas tive a oportunidade de subir ao palco. Indescritível, aquele frio na barriga, mas é igual hoje quando a câmera liga, que é igual. Sim, sempre é o mesmo, igual. né? O mesmo Mas frio. teve o apoio da família, eles foram assistir peças. Era maravilhoso subir no palco e olhar pra plateia, ó, emocionado. Olhar pra plateia e ver os pais assistindo, ver uma irmã assistindo, então era emocionante. Que gostoso, né? Apresentadora, emociona. É emocionado. Mas é bonito mesmo, porque também é uma luta, né, Cris? Mesmo você indo lá atrás de um sonho, é uma luta constante. Sim, e aí eu parei a questão do teatro, eu deixei de lado um pouquinho quando eu iniciei a faculdade em 2016, eu dei uma parada porque eu não conseguia conciliar, os horários não batiam. E era muito empenho, dos dois lados. A faculdade me tomava um tempo imenso e eu entro de cabeça quando eu vou fazer uma coisa, eu não consigo ser diferente. Então, me tomava muito tempo, então eu optei por parar o teatro para não fazer de qualquer jeito. E aí me dediquei à faculdade, depois à pós-graduação e passei um período no interior de São Paulo. E aí quando eu voltei, já pós-pandemia, agora em início de 2023, eu decidi que eu ia trazer a arte comigo de volta, porque faltava um pedaço de mim, tinha um buraco ali, não era a Cris completa. Então eu decidi e aí conheci em uma festa lá na ONG, conheci o Sérgio, foi a afinidade à primeira vista. Realmente, a Cris, ela chama muita atenção pelo carisma dela, né? Eu acho isso muito legal. E ela foi participar do lançamento da novela Flores para Vera, que lembra até hoje, lembro. Né? E sempre participativa, sempre carismática, e tá aqui hoje, e logo aí a gente vai estar com novidades, né, Cris? Tem E novidades. com certeza também, né, o pessoal que quer conhecer o seu trabalho, eu acho muito importante realmente participar e ver que você tem muita determinação. Eu falo assim com as pessoas, falam, nossa, você é uma pessoa bem determinada, isso é contagiante. De tudo que a gente falou, Cris, talvez, claro, a gente é muita coisa, é uma vida, né, Cris? É uma vida. Às vezes a gente acaba deixando alguma coisa passar. Então eu queria que você falasse pra mim, no dia a dia, como que é a sua rotina no trabalho, na vida? Se tem alguma coisa que você queria acrescentar, né? Que às vezes fica uma coisa tão gostosa do público querer saber, né? Sim. Pode compartilhar pra gente? Eu vou falar assim um pouquinho de como que é. Então, quando eu decidi que a arte eu traria de volta à minha vida, à minha rotina de trabalho, então eu precisei reorganizar a minha agenda. Então, hoje eu faço a divisão dos atendimentos clínicos, eu atendo online, então eu dividi a agenda da semana entre os atendimentos online e as artes. Tanto as artes visuais, aqui pela SATV, outros projetos, como a Equilíbrio e Arte, que é o trabalho que eu faço com pintura de peças. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui as peças que Já ela mostramos, trouxe, eu trouxe né? algumas. A gente não tá focado aqui, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, que é lindo o trabalho da Cris. E aí eu faço essa divisão que fez uma correria tremenda, assim. Então, mas tem a divisão, né, entre os atendimentos. A nutrição, pra mim, ela eu acho muito, impagável. Porque quando eu vejo a evolução dos pacientes de acordo com o objetivo que eles vêm, porque vem paciente, como eu sou nutricionista clínica, normalmente chega pessoas com doenças diagnosticadas. E quando eu vejo a evolução da melhora daquele quadro que o paciente trouxe, tendo a nutrição como pano de fundo, para mim é uma alegria muito grande. É impagável. Então, e você vive junto naquele momento? Vivo a alegria do paciente e o temor dele, então eu vivo junto, mas é muito interessante, porque a nutrição ela passa desde uma reidratação de um paciente que está desidratado,
uma nutrição de um paciente que não está se alimentando direito, a adequação de um exame laboratorial, a melhora de um quadro de doença que está passando por ali, que precisa de uma atenção nas vitaminas, nos minerais que estão deficientes ali naquele organismo, e ver aquele paciente se restabelecendo e saber que você teve um dedinho ali Você de torna ajuda. parte, né, da Nossa. vida da pessoa. Então, Faz grandes amizades também, né, Cris? muitas. Eu sou amiga dos meus pacientes. Separo, claro, né? Tem o lado Sim. profissional, mas não tem como, não. Uhum. Então, É que é muito tempo junto também, né? muito talvez. tempo, é um tratamento. Então, ainda hoje eu falei com uma paciente que ela é de São Paulo e ela vai passar por Curitiba no final do ano. Eu falei, olha, me contacta se tiver por aqui, vamos marcar um café, porque pessoalmente eu não conheço ela. A gente se fala por vídeo, as O consultas, seu atendimento mas é online, então? é você online. fica- Ah, é online. Então, atendo Isso desde pandemia ou uma escolha sua fazer online? desde pandemia. Já atendi presencial, atendo hoje casos esporádicos, raros, presencial, mas o meu foco é o atendimento online, porque através do online eu consigo levar Abranger mais também. Nossa, seria impossível, porque hoje eu moro em Curitiba, tem muitos pacientes de São Paulo, então não ter esse deslocamento é quase impossível, não Sim. que fosse, mas me dá essa facilidade em atender muitas pessoas de Sim. onde quer que estejam. E a nutrição online não perde nada para o presencial, porque são todas as orientações que eu passo para aquele paciente, que eu explico como que ele precisa fazer e a atenção que ele vai dar àquilo. Então tem todo um aporte ali, todo um amparo online que às vezes presencial acaba até faltando porque a pessoa tem que ter o deslocamento, Sim. tem que vir. Então no online é muito mais prático e ágil. Então é bem tranquilo. E aí Legal. divido a minha agenda com as pinturas de peças, aí vira. Isso. Então, Cris, já a gente vai mostrar as peças, né? Vamos para um comercial? Vamos para um rápido comercial. Você que nos assiste, curta, compartilhe o canal Novelas SA TV e o programa da Cris. E para a Cris saber também que você está acompanhando o trabalho dela aqui como apresentadora, né? Já a gente volta. Voltamos aqui com o último bloco dessa entrevista, inusitado, onde eu sou a entrevistada. Que privilégio para mim, já falei, né, Cris? Tá aqui em frente é uma profissional maravilhosa. Que legal. E aí, você tinha me perguntado a respeito da rotina. Isso. Né? Então, falei um pouquinho do trabalho. Tem também a parte da espiritualidade que eu prezo demais. Então, eu tenho um tempo reservado para essa parte da espiritualidade. Eu sempre falo que a base da minha vida é Deus. Né? Tem outras, mas a base da minha vida é Deus. Eu tenho Ele como sendo o meu refúgio, meu porto seguro, minha âncora. É assim, quando tudo desaba, desmorona, eu lembro que eu tenho Ele, e aí eu acalmo, eu silencio e eu falo, tá tudo bem, tá tudo bem. É isso que a gente estava falando no programa anterior, né, Cris? Que hoje quem tem espiritualidade vive mais leve, né? Nem tudo leva a ferro e fogo, né? Porque sabe que é uma fase que vai passar, então é muito... Pra vida da gente isso é muito bom. Tem a parte emocional. Eu tô tentando trazer a rotina falando um pouquinho de cada área da vida que eu abordei com as meninas e que aí vão me perguntar, aí vão ficar pensando, e a apresentadora, como que será que é, né? Então, falou de rotina, eu pensei em falar um pouquinho de cada coisa dessas áreas da vida. Então, o emocional é também o que eu já comentei um pouquinho aqui com vocês, mas eu tento levar esse lado emocional muito em dia. No sentido de terapias em dia. Eu sempre falo que terapia não é para quem é louco, é para quem não quer ficar louco. E nessa vida eu já busquei algumas técnicas, tem várias. Às vezes as pessoas focam só em psicólogo, né? Não, tem várias técnicas, já experimentei algumas, várias, adoro. E em cada uma delas eu peguei um pedacinho do quebra-cabeças e fui montando, assim, me encontrei, e não tem uma que eu diga,
Ai, essa é a perfeita. Cada uma delas tem o seu sentido, faz sentido e me ajudou demais em determinadas épocas da minha vida. Então eu super recomendo, inclusive gostaria de agradecer aos profissionais terapeutas de uma forma geral por eles trazerem um equilíbrio para a nossa vida. É muito importante essa parte da nossa vida. Sim. De uma forma E é um geral. trabalho, é aquela coisa que é uma energia que vai se encontrar, né, Cris? Porque às vezes você vai atender uma pessoa que a energia dela está muito pesada e o terapeuta ele precisa ter esse embasamento para ele sair, né, tranquilo também Sim. e passar. E por isso que você está falando aí que vale muito a pena fazer terapia. Vale. E Fechou? Na parte social também, que, né, que a gente ia abordar. e da parte social que eu, dentro das minhas possibilidades, eu sempre busco fazer algum trabalho, seja em ação, seja em prestação de serviço, algum trabalho social. Às vezes eu faço consultas sociais, dependendo da situação, né, da pessoa, eu faço atendimentos sociais e faço também desafios de hidratação, que cabe ali muita orientação nutricional para o público de uma forma geral. E às vezes, essa questão do social, muitas vezes as pessoas não precisam tanto de ações de material. Sim. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, às vezes a pessoa precisa de um abraço, de um tempo teu. Sim. Então, isso eu acredito que isso caiba também no social, porque muitas vezes as pessoas se preocupam em levar para o outro algo material, quando na verdade a pessoa precisa de um abraço, precisa ser ouvida. Que bonito. Isso é social Sim, também, né? sim. Tem esse lado também que às vezes as pessoas esquecem, eu acho bem interessante ressaltar. Isso aí, Cris. E eu vi também, já compartilhando com você, não sei se foi numa entrevista ou foi nos bastidores também que aconteceu isso. Mas teve a Maria Antônia, né, comentou com a gente que ela cuidava de criança e às vezes a criança, ela tinha que ir lá jogar bola com a criança, né, tipo, isso Sim. é uma ação social, né? Exato, exatamente. E ela brincar, a criança não quer atenção, tipo, não faça isso. Às vezes é aquele prazer de estar jogando bola, porque às vezes tem criança que, de certa forma, é tímida, Sim. né? E assim vai. Cris, agora a gente vai para as perguntas, né? É isso? Então tem algumas perguntas que eu vou fazer para você aqui, referente à sua vida, algumas coisas para a gente saber também como que funciona, tá? Palavras-chave aqui, eu tenho uma família, Cris. Fala pra gente. Que é pra família. você. Família é tudo. Eu já dei uma pincelada, mas família pra mim é amor único e incondicional. Como eu disse, né, a família, a minha família é mais próxima, mas tem também um pouco mais distantes primos, tenho um carinho muito grande por todos eles, mas a família base, para mim, amor incondicional é onde eu acho que a gente trava os primeiros relacionamentos, as primeiras experiências, Sim. as primeiras evoluções que a gente tem através deles. E eu comentei de forma rasa, mas eu digo sempre, respeite as diferenças. Porque ninguém é igual e não tem que ser. Porque se fosse... É tão bonito você estar unido, né? Tipo, buscar aquela coisa de antigamente da base familiar, de precisar um do outro. Sim. Né? Sim, e quando tem a diferença, mas eu penso que se fosse igual, se a gente pensasse tudo igual, eu acredito que não teria tanta evolução. Porque eu acredito que a gente vem nessa vida para evoluir, para melhor. Se fosse tudo parecido, se a gente encontrasse pessoas iguais, não teria muita evolução. Então, a família para mim é base, amor único, incondicional e respeito acima de tudo. Porque precisa ter, porque eles olham pra mim e me veem também diferente. Sim. Eu fico pensando, como será que eles conseguem lidar comigo? Eu sou diferente também aos olhos deles. E não é porque é a irmã que tem que, né, passar a mão na cabeça ou falar, né, amém pra tudo. Então tem as diferenças de todos os lados, mas o respeito acima de tudo. Olha que bom, uma dica. E a próxima palavra-chave, animal, Cris, pra você. Borboleta. Borboleta? Gente, borboleta. Que cor, Cris? Azul. Azul. Gente, eu sou apaixonada pela cor azul. Eu já
Em algumas terapias eu já tentei buscar, inclusive a sua camisa é maravilhosa. Olha, obrigada, Cris. A Cris me ajudou, inclusive, eu falei, eu amo azul. Eu não sei direito identificar de onde vem essa minha paixão por borboletas azuis, mas é o meu animal favorito. Eu acho lindo, incrível, fantástico, além de borboleta representar evolução constante, porque ela tem todo o processo de crescimento dela. Eu acho que talvez por conta disso eu trago muito isso para minha vida. Eu acho que a gente está em evolução constante, não para, mas a borboleta azul para mim é fenomenal. Isso aí. Tá bom. E a próxima palavra, Cris, é equilíbrio. O que é um bom equilíbrio? O que é de equilíbrio? Equilíbrio é a base da vida, de tudo. É interessante, porque essa palavra equilíbrio, para mim, ela tem uma representação muito forte desde sempre. Eu faço umas conexões, como eu falei, eu já fiz várias terapias, então quando eu paro para pensar, equilíbrio. Então eu sou libriana, o símbolo é uma balança, equilíbrio. Quando eu penso que eu estudei nutrição, o símbolo da nutrição é uma balança, é equilíbrio. Quando eu fui desenvolver a logo do meu consultório, então eu fiz um símbolo de um triskel, que é um símbolo que gira e ele representa evolução constante. Eu coloquei um azul ali, né? Quando eu fui desenvolver a logo da Equilibrium e Arte, que representa as peças que eu pinto, então eu coloquei ali também um triskel, que é evolução constante, com uma borboleta azul. Então, porque tem a gente mostrou isso. já algum comercialzinho, né? E aqui, falando em equilíbrio e arte, né? Como eu ia falar, realmente, a Cris trouxe as peças aqui de amostra hoje do programa. Posso pegar, Cris? Pode, claro. Vamos mostrar mais de perto, Sim. né? Aqui, ela fez, que lindo, Cris. Já simbolizando o Natal, eu pensei em trazer uma peça mais natalina, chegando nessa época, né? E tem que ter criatividade, a gente. Fé, paz, amor, alegria e gratidão. Né? Tudo que a gente precisa, né, Cris? O meu desejo pro mundo. Aqui é um budinha, né, Cris? Que você fez, eu achei muito fofo, é um budinha. E meditação. Que peças lindas, gente, uma peça maravilhosa. Onde que o pessoal pode conhecer melhor as peças, Cris? Então, tem a página pelo Instagram, Equilibrium e Arte. E lá eu faço a publicação das peças e a divulgação do meu trabalho. Então, lá tem o contato para pedidos e a descrição de cada uma das peças. A gente vai colocar embaixo na legenda para todo mundo acompanhar. Isso. @Equilibrium. Isso, Equilibrium e Arte. Isso. E aqui a parte da nutrição, nutrição. Né? Que é comer saudável, comida saudável. Equilíbrio. Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam de nutrição, não vai poder comer muita coisa. Falo, gente, engana-se. Se não tiver alergia envolvida na história, a gente só equilibra e tá tudo certo. E os demais, Cris, fala pra gente. Aqui representa, porque eu dividi a mesa aqui entre a arte e a nutrição. Então, esse aqui é o que todo mundo corre. Meu instrumento de trabalho, a fita métrica. Vamos medir a Cris aqui a pegar. As circunferências dos pacientes para mim entender a atual situação dele. E o jaleco. Que é o jaleco. Adivinha que cor? Adivinha que cor que é a minha farda? Se não é um jaleco azul. Lindo. É o meu jaleco azul que representa. Hoje, online, eu não tenho o costume de usar, mas quando eu vou atender, às vezes de forma presencial, principalmente por conta da época da pandemia, então uso de máscara, mas ele é o meu queridinho, né? É a minha farda. Lindo, né? É a minha farda azul. Perfeito. E é isso, né? Então, tem Cris, a representação. Realmente, Cris, eu acho lindo, né? Tem uma palavra que eu quero te dizer hoje, Cris, de tudo isso que a gente está vivendo nesses momentos, né, nessas semanas que a gente tem se visto, gratidão. Né? Gratidão para você ser uma pessoa comprometida, uma pessoa inteligente. Esse programa daqui é a cara da Cris, porque realmente, hoje eu, claro, pego de surpresa, né, Cris, de estar aqui do seu lado, para mim é uma coisa, tipo assim, para mim aprender também, eu aprendo muito com você.
Eu só tenho mesmo que agradecer você por você fazer esse programa, por você trazer tantas coisas boas pra gente. Você percebeu que a gente, aos poucos, vai conversando, a gente aprende tanto com uma pessoa assim, então, que você dá esse espaço pra gente. Então, quero te agradecer mesmo por tudo que você faz aqui pela SCTV, dizer que você tem espaço sempre que quiser aqui no nosso programa, no nosso canal, tá bom? Nossa, E eu gratidão sei, você é maravilhosa. E a família inteira da Cris, acho que tudo isso que ela tem aqui no programa ela transparente, porque você conversa com a Cris aqui, conversa com a Cris fora, ela é exatamente isso, e nunca deixe isso sair de você, Cris, porque é o seu cartão postal. Oh, Muitos atores aqui conversam, falam muito bem da Cris, adoram a Cris. Eu tenho certeza que o pessoal que assiste você, e olha que a gente já chegou a quase 600 visualizações Verdade. no programa do Edilson Macedo. Eu tenho certeza que um Verdade. ou outro sempre nutre um carinho muito grande pra você. Parabéns, tá? gratidão. Claro que você Gratidão. tem uma frase aqui pra deixar para os nossos telespectadores, né? Sempre Eu frases maravilhosas. Eu tenho sim. Falando, né, nesse tema empreendedora da vida, eu trouxe uma frase para deixar, como eu deixei nos outros programas, para vocês refletirem aí em casa. Gostaria então de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse programa na SCTV, pela oportunidade, agradecer a todas as pessoas que nos assistem, que compartilham, é muito importante. E eu vou deixar agora então uma frase para vocês refletirem. Se você ouve uma voz dentro de você dizendo: você não pode pintar, então pinte e essa voz será silenciada. Que linda, né, a frase? E claro, né, Cris, ano que vem muito mais por aí, muito mais programa da Cris, muito mais convidados e muito mais gente. É isso aí. Tchau!